Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar trazendo informações sobre o movimento circular uniforme, bem como alguns exercícios resolvidos para a gente comentar um pouco sobre a resolução deles e a aplicação das fórmulas do movimento circular. Já adiantando a vocês que dentro do movimento circular nós temos um leque muito maior de fórmulas do que as fórmulas que a gente encontra quando estuda o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, que são dois assuntos que já tem uns 3 vídeos aqui no canal, vídeos anteriores, que vão falar sobre esse assunto. Bom, o que é o movimento circular? A gente chama de movimento circular aquele movimento que acontece na trajetória de uma circunferência, né? Ou pelo menos em parte da circunferência, num arco de circunferência. Quando isso ocorre, nós dizemos que esse movimento ele é um movimento circular. E para definir então esse movimento como sendo um movimento uniforme, o módulo da velocidade tem que ser constante. Em outras palavras, o movimento circular uniforme é um movimento circular, ou seja, um movimento que a trajetória é uma circunferência ou parte de uma circunferência e que mantém o módulo da velocidade constante em todo o trajeto. Ou pelo menos na parte do trajeto que é estudado, na parte do trajeto que é exemplificado em questões ou em análise. Pontos que a gente tem que destacar no movimento circular são período e frequência, velocidade angular e escalar e aceleração centrípeta. Claro que tem também a questão do ângulo, vocês podem ver na imagem, tem o raio, tem a variação da distância, e isso são informações que de certa forma estão inclusas, mas que a gente vai dar prioridade ao período e frequência, que são duas grandezas que se relacionam. O período ele está referente a tempo e a frequência ele está intimamente ligado com o período. Eu vou definir isso agora, já já. A velocidade escalar, que a gente já estudou no movimento circular, no movimento uniforme e uniformemente variado, no movimento retilíneo. E agora a gente vai introduzir uma informação nova para a velocidade, que é a velocidade angular, e nós vamos fazer a diferenciação entre as duas, e a aceleração centrípeta, sendo que havíamos já estudado a aceleração, mas nesse contexto agora ela vai ter uma importância para o movimento circular, justamente porque, como o nome já indica, né, a aceleração centrípeta tem a ver com o centro da circunferência. Começando pelo período e pela frequência. Primeiro, o período ele é o tempo gasto por um corpo no movimento circular uniforme, ou MCU, para completar uma volta. E a notação para o período é a letra T maiúscula, que vai diferenciar do T de tempo do ΔT, tá? Que é o T minúsculo. E a notação para ele também vai ser no sistema internacional, a unidade referente para o período vai ser a mesma do tempo, é o segundo. O que é a frequência? A frequência, ela dentro do movimento circular uniforme, é o número de voltas que um corpo executa dentro de uma unidade de tempo estabelecida. Se a unidade de tempo padrão no contexto for o segundo, como é no sistema internacional, obviamente no sistema internacional a notação para a frequência tem que ser o Hz, que é um padrão, mas nada impede de utilizar, por exemplo, minuto. Uma outra notação para a frequência é o RPM, que são as rotações por minuto de uma determinada análise de frequência. A fórmula que relaciona frequência e período é essa. A frequência é o inverso do período e também pode ser escrito como sendo o período o inverso da frequência. Só uma curiosidade matemática para essa fórmula é que quando a gente fala que uma grandeza é inversamente proporcional a outra, que uma grandeza é inversa de outra, significa dizer que uma vai estar normal e a outra vai estar na parte de baixo de uma fração. Então, quando a gente diz que a frequência é o inverso do período, significa dizer matematicamente que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, só essa curiosidade matemática, porque é importante que a gente saiba associar as grandezas às fórmulas, principalmente porque existem algumas questões teóricas que envolvem a fórmula de maneira qualitativa e não quantitativa, só mesmo de análise dela, ao invés de simplesmente resolver o cálculo. Uma outra unidade de frequência, como eu mencionei, é a rotação por minuto, ou RPM, comumente encontrado no velocímetro do carro. Quando você olha a velocidade, vai ter
ao lado da velocidade um outro contador que vai contar as rotações por minuto que as engrenagens e o eixo do carro vai estar girando. E como o próprio nome indica, é uma frequência que envolve o número de voltas na unidade de tempo de minuto. E só para poder fazer referência, nós podemos utilizar então o Hertz para transformar em RPM ou vice-versa, só lembrando que o Hertz é 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre o segundo. Na verdade, a frequência, de um modo geral, é 1 sobre o período. E como no sistema internacional a unidade do período é segundos, para transformar em RPM basta multiplicar por 60. Para fazer a volta é só dividir por 60 que nós encontramos então a frequência em Hertz. Então é bem simples fazer essas operações. A gente vai fazendo um exemplo para que isso fique mais claro. Por enquanto eu vou só falando sobre as grandezas que aparecem no movimento circular uniforme. As próximas grandezas são relacionadas à velocidade. A primeira delas é a escalar e a segunda a angular. A velocidade escalar é a velocidade que nós já utilizamos. Claro que não é a mesma velocidade escalar do movimento uniforme, nem do uniformemente variado, mas ela tem a mesma característica, descrever a rapidez com que uma partícula percorre determinada trajetória. E a diferença dela para a angular é que a angular descreve a rapidez com que a partícula percorre determinado ângulo central de uma circunferência. Se a gente fosse colocar em maneiras bem simples, seria o seguinte: imagina uma bicicleta. A velocidade escalar é a velocidade com que a bicicleta sai de um ponto A até o ponto B. E a velocidade angular seria aquela velocidade que está associada ao giro do pneu da bicicleta, ao invés do deslocamento da bicicleta. Então, a escalar está associada à trajetória e a angular está relacionada ao ângulo de rotação que um determinado corpo tem. A letra V maiúscula vai ser a notação para a velocidade escalar, como a gente já viu utilizado nos vídeos anteriores. A maioria dos livros utiliza o V, ou maiúsculo ou minúsculo. E a velocidade angular é utilizada a letra grega ômega. Tá? Então a letra grega ômega está relacionada com a velocidade angular. Então essa é a letra que nós vamos utilizar aqui, que parece um 3 deitado. Em termos de notação do sistema internacional, nós continuamos em velocidade escalar com metros por segundo, e como a velocidade angular está associada a ângulos, e por padrão nós utilizamos a notação de radianos para ângulos no meio científico, a velocidade angular vai ser rádio por segundo. Só uma observação: quando trabalhamos com ângulos, nós temos duas unidades que são utilizadas, né? Na verdade, não são unidades em si, que é a notação de radianos, quando a gente utiliza π, 2π, 3π sobre 2, 3π sobre 5 e assim por diante. E nós temos também a notação de graus, que geralmente nós achamos mais fácil porque é a primeira que a gente se depara e é o que popularmente a gente utiliza para fazer várias construções no dia a dia. E para se referir a algumas construções do dia a dia, a gente utiliza o ângulo em graus e não em radiano. E aí a gente acaba achando que radiano é um pouco mais difícil do que graus, mas isso é só questão da gente sentar e estudar um pouco e, de certa forma, decorar algumas unidades, alguns padrões que ambos sempre seguem, tá? Observe que muitas coisas em matemática e física seguem padrões, e quando a gente observa esses padrões, quando a gente fica atento a esses padrões, a gente consegue meio que absorver eles, e depois a gente passa a fazer sem muito raciocínio, começa a ficar meio que natural fazer essas coisas. Bom, as fórmulas que relacionam as velocidades são bem variadas, tá? Nós temos para velocidade escalar o ΔS sobre ΔT, que é a fórmula que a gente já viu em vídeos anteriores. Como o ΔS e no círculo, né, numa circunferência, é utilizado então o comprimento da circunferência, logo é só lembrar da fórmula do comprimento da circunferência, que é 2πr. Como 2πr é uma volta completa numa circunferência, então o tempo ele é equivalente ao período. Então a gente pode dizer que a velocidade é 2π vezes o raio dividido pelo período, ou como o período é o inverso da frequência e o período está aqui embaixo, então se eu tiro o período eu posso colocar a frequência aqui em cima e obter uma nova fórmula.
A velocidade escalar é 2πr vezes a frequência. E por fim, uma fórmula que relaciona a velocidade escalar com angular, em que a velocidade escalar é ômega, ou a velocidade angular, vezes o raio da trajetória. Lembrando que essa informação aqui, ela entra no lugar de 2πr, já que 2πrf, 2πrf é equivalente à velocidade angular. E essas são as fórmulas de se calcular a velocidade angular. A primeira delas é utilizando o ângulo de rotação em relação ao tempo. A segunda é a volta do ângulo completo. Lembre-se, a volta completa em termos de ângulo numa circunferência é 360 graus, que é equivalente a 2π, dividido pelo período, que é o tempo para se dar uma volta completa. A velocidade angular também pode ser calculada pela frequência, 2π vezes a frequência. E se eu passo o raio nessa fórmula para o outro lado dividindo, eu tenho que a velocidade angular é a velocidade escalar dividido pelo raio da trajetória. Então são 8 formulazinhas que elas têm, digamos assim, muita semelhança, elas possuem de certa forma muitas coisas associadas, então a gente pode estar utilizando elas ambas para chegar ao resultado aí que a gente desejar. Então tem várias fórmulas aqui que a gente pode utilizar. Por exemplo, a fórmula da velocidade em relação que tem o período e que tem a frequência são basicamente a mesma fórmula, pois o período e a frequência se relacionam de forma bem simples, um é o inverso do outro. A gente vai ver isso num exemplo para ficar bem claro essa relação entre os dois. E a terceira observação de pontos importantes aqui é a aceleração centrípeta. Se nós estamos num movimento uniformemente variado, a gente tinha, quando a gente viu no vídeo anterior, nós tínhamos que então a aceleração se relacionava de certa forma com a variação da velocidade em relação ao tempo. Aqui a gente vai ver algo interessante. Quando o movimento ele é uniforme, no movimento circular ele é uniforme, então a única componente da aceleração é aquela que aponta para o centro da trajetória, por isso que ela é chamada de aceleração centrípeta, e ela é responsável pela mudança de direção no vetor velocidade. Aqui vale um detalhe importante, que eu vou até voltar no primeiro slide, só para demonstrar isso para vocês, que é o seguinte: no movimento circular, a trajetória ela vai ter o sentido do movimento, no círculo. Isso significa para a gente o seguinte, que quando esse movimento estiver no modo circular, nós temos uma velocidade que vai ter, ora, uma direção, e quando vai passando o movimento, essa velocidade vai apontando em direções diferentes. Observe que aqui no início ela vai apontar para cima, e aqui ela vai apontar horizontalmente para a esquerda. Então ela vai mudando de direção conforme o trajeto, mas sempre, claro, o vetor ele é sempre num sentido reto. Uma observação importante, esse símbolo que eu deslizei aqui para o ΔS aqui embaixo e para a velocidade angular aqui em cima, não é um vetor. Isso aqui é somente apontando que ele está fazendo esse giro aqui no sentido anti-horário. Então observe que a velocidade tem uma direção aqui e aqui ela tem outra direção. A velocidade não faz curva, ela muda a direção devido à ação da aceleração centrípeta. Observe que a aceleração centrípeta é aquela que aponta para o centro da circunferência. Então, voltando aqui à aceleração centrípeta, ela faz com que o vetor velocidade mude de direção. Só que tem uma coisa muito importante que precisa ficar claro nessa mudança de direção. A aceleração centrípeta ela muda a direção do vetor, mas não muda o comprimento ou a intensidade da velocidade. Isso porque, para que o movimento circular seja uniforme, a velocidade precisa permanecer constante. E por conta disso, a gente tem que ela só muda a direção do vetor, mas não muda a intensidade do vetor. Então, o vetor velocidade, ele não aumenta, também não diminui. E qual que é o sentido? O sentido é sempre para o centro da trajetória, isso na aceleração centrípeta, e sempre perpendicular à velocidade. Voltando aqui, eu vou até utilizar esse desenho aqui como base.
a aceleração centrípeta, ela sempre aumenta, ela sempre aponta para o centro, e se eu tivesse desenhado aqui a aceleração centrípeta, a gente observar que ela forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. E as fórmulas para a gente calcular a aceleração centrípeta são velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. A gente poderia utilizar, por exemplo, o tempo, mas para utilizar o tempo a gente teria que fazer um desenvolvimento um pouco maior com essa velocidade e com esse raio, tá? Mas simplesmente nós vamos utilizar a aceleração centrípeta e a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, ou se eu tiver a velocidade angular, eu utilizo a velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória, tá? Para obter essas duas fórmulas, basta nós observarmos essas formulazinhas aqui, e a gente pode fazer uma variação imensa utilizando essas 8 fórmulas com essas duas fórmulas aqui. Então a gente poderia obter muitas outras fórmulas para calcular a aceleração centrípeta, mas a gente pode simplesmente usar essas duas e usar como apoio para chegar nessas duas, essas 8 fórmulas aqui. Resumidamente, vamos pegar esse mapa mental aqui, tá? Vocês podem encontrar esse mapa mental, por exemplo, no Pinterest. Tem vários mapas mentais diferentes. Eu peguei isso aqui porque ele é bem simples e mostra de forma bem detalhada o que eu quero expressar para vocês. No movimento circular uniforme, nós vamos ter a trajetória no círculo, né, na circunferência. O vetor velocidade apresenta módulo sempre constante, nunca varia, só muda a direção. Primeira observação que nós temos que sempre lembrar é que uma volta ela equivale a 2πr, ou 360 graus, ou simplesmente 2π radiano. Uma volta seria, digamos assim, a forma mais simples da gente demonstrar que um objeto andou sob uma circunferência. 2πr é uma maneira matemática de expressar o comprimento da circunferência, o comprimento dela, é a formulazinha para isso. 360 graus é a forma matemática para descrever o ângulo em graus, e 2π radiano é a fórmula matemática de se escrever a volta completa na circunferência, utilizando então a regra padrão no meio científico, que é o radiano. Uma outra observação interessante aqui é que o ângulo, esse ângulo aqui, ele vai estar relacionado com o S dividido pelo raio. O S seria o comprimento de arco do ângulo. E isso aqui vai nos dar a posição angular. O deslocamento angular, ou seja, o quanto que o ângulo variou, depende do ΔS, que seria a trajetória, dividido pelo raio da circunferência. Nós temos então aqui as fórmulas da velocidade, que eu não vou listar elas novamente, nem da aceleração, porque a gente já viu anteriormente essas fórmulas. E aqui vale uma observação. Nós temos também não só a aceleração centrípeta, mas também a aceleração tangencial, que é uma aceleração que diz respeito ao movimento geralmente em linha reta, e ele é importante para manter que geralmente ele faz com que o módulo da velocidade ele venha variar. Então aqui a gente tem a aceleração centrípeta, que faz com que quando é só a aceleração centrípeta a gente tem que a velocidade só muda de direção, ela não muda a intensidade. Quando a gente tem a tangencial, esse valorzinho aqui, né, essa aceleração, ela faz com que também haja aí uma mudança na nossa velocidade, não só em direção, mas também em sentido ou intensidade. E aí vamos para os nossos exemplos. O primeiro exemplo nos diz o seguinte: considere as afirmações acerca do movimento circular uniforme. Primeira afirmação: não há aceleração, pois não há variação de velocidade no movimento circular uniforme. Segundo, a aceleração é um vetor de intensidade constante. Terceiro, a direção da aceleração é perpendicular à velocidade e ao plano da trajetória. Então a gente vai observar quais delas são verdadeiras ou falsas. Então, só para deixar claro, a primeira é falsa. Isso porque a gente acabou de ver aqui a aceleração centrípeta, e aí a primeira afirmação diz que não há aceleração. Então, a primeira já é falsa, de cara. A segunda, a aceleração é um vetor de intensidade constante. Essa é verdade, porque se há mudança na aceleração, consequentemente
o nosso movimento circular ele não vai ser uniforme, né? Então, ele vai passar a ser um movimento uniformemente circular, movimento circular uniformemente variado. E terceira afirmação, a direção da aceleração é perpendicular à velocidade. Até aqui, isso está correto, né? Aí a segunda parte que é falsa, que diz que ela é perpendicular à velocidade e ao plano da trajetória. A velocidade, ok, ela é perpendicular, mas ao plano da trajetória, não. Na verdade, elas são coplanares, tá? Então, a primeira e a terceira são falsas, e somente a segunda afirmação é verdadeira. Então, nessa questão, a alternativa correta seria a letra B. Segundo exemplo, um ponto material percorre uma circunferência de raio igual a 0,1 metros em movimento uniforme, de forma a dar 10 voltas por segundo. Determine o período do movimento. Então aqui a gente tem a informação do raio, uma informação de 10 voltas por segundo. Então aqui é bem interessante e é bem simples essa questão. E aqui a gente pode perceber que é dado para a gente o raio, mas não importa o valor do raio. Por quê? Porque a frequência ela é igual a 1 sobre o período. E a gente sabe que o período é 1 sobre a frequência. Observe uma coisa também importante no enunciado. Ele pede para determinar o período. Observe que a letra B, a letra C, ele diz respeito à frequência, pois a unidade de Hertz está associado à frequência. Então, letra B e C já são descartadas. E aí é só a gente aplicar aqui a regra. Quando fala 10 voltas por segundo, esse por segundo entrega para a gente a frequência, porque a frequência é justamente uma grandeza que está associado a algo por segundo, a algo por minuto, a algo por hora, algo por alguma unidade de tempo. Então é só substituir aí os 10 no lugar da frequência, logo o período é 1/10 ou 0,1 segundo, ou 1/10 de segundo, letra D. O nosso terceiro exemplo, uma roda tem 0,4 metros de raio e gira com velocidade constante, dando 20 voltas por minuto. Quanto tempo gasta um ponto de sua periferia para percorrer 200 metros? Esse ponto de periferia que é indicado na questão nada mais é do que um ponto que está sobre a circunferência. Por exemplo, se nós tivéssemos a roda de uma bicicleta, ou uma roda de um carro, ou de uma moto, o ponto periférico seria justamente um ponto que estivesse sobre o pneu e não sobre um raio, por exemplo, da bicicleta, tá? E seria um ponto interior à circunferência, e aí não serviria para analisar essa roda. Mas vamos lá, então as informações que nós temos são bem simples. O raio, a frequência por minuto, aqui é bem interessante denotar que é por minuto, e depois a gente quer saber quanto tempo, não confundir esse tempo com o período é somente para uma volta e o tempo total seria para percorrer os 200 metros. A gente precisa lembrar o que? Primeiro, a velocidade ela é a variação do espaço com relação ao tempo. Em outras palavras, significa dizer que o tempo ele é a variação da distância, o ΔS, sobre V. É só passar o ΔT multiplicando e a velocidade dividindo. Ou seja, essa variação aqui corresponde ao que nós queremos saber. Mas como o movimento ele é numa roda, ou seja, é um movimento circular, a gente tem que, para calcular a velocidade, já que o ΔS a gente já sabe que é 200 metros, para determinar a velocidade, nós vamos utilizar essa fórmula que envolve 2π, o raio, que já é indicado na questão, e a frequência, que está sendo indicado na questão, porém não na unidade padrão, já que a unidade padrão para a frequência é por minuto, por segundo, e aqui é indicado para a gente por minuto. Então, é só utilizar. A frequência é 20 RPM ou 20 VPM, né, se a gente fosse utilizar a notação que está sendo indicada na questão, voltas por minuto, e 20 para transformar isso, 20 RPM para transformar isso em Hertz, a gente divide por 60. Então 20 dividido por 60 é 1/3. Como 1/3, quando a gente divide dá 0,3333, eu vou optar por não dividir isso aqui e substituir na fórmula da velocidade com a fração. Só porque para depois
jogar tudo isso no calculador e fazer o cálculo, tá? Então a velocidade é 2π vezes o raio, 3,14, e o raio 0,4, e a frequência 1/3. Multiplicando tudo isso, dá 0,84 metros por segundo. E aí é só substituir na fórmula do ΔT, que é ΔS sobre V, logo 200 metros dividido por 0,84, isso aqui é 238,1 segundos, dividido por 60 vai dar aproximadamente 3,97 minutos, tá? Então aqui seria então a letra C, aproximadamente 3,98 minutos. Lembrando que aqui teria muitos outros casos decimais, isso aqui é só um arredondamento, tá? Então, resposta correta, letra C, 3,98 minutos. Quarto exemplo, uma partícula percorre uma trajetória circular de raio de 10 metros com velocidade constante em módulo, então significa que se é circular a velocidade é constante, logo movimento circular uniforme, então todas as fórmulas que a gente viu valem aqui. Gastando 4 segundos num percurso de 80 metros. Esses 4 segundos aqui é o ΔT, e o 80 metros seria o ΔS. Então a pergunta é, assim sendo, o período e a aceleração desse movimento serão respectivamente iguais a quanto? Então a gente tem que calcular período e aceleração. Então, de uma forma bem simples, as informações da questão é: o raio é 10 metros, o ΔT, né, o tempo é 4 segundos, a distância, o deslocamento é de 80 metros e a velocidade é constante. Isso significa que a aceleração é simplesmente a aceleração centrípeta. Então vamos analisar a primeira questão. Uma volta completa em qualquer circunferência é 2π vezes o raio. Ora, 2π vezes o raio, isso aqui vai dar 20π, já que o raio vale 10. Usando uma regra de 3 bem simples, nós vamos ter o seguinte, ó. O comprimento de uma circunferência, que é uma volta, ele está associado ao período ao período de dar essa uma volta. Só que o ΔS é 80 metros. Como o π é 3,14 e 3 vezes 20 é 60, mais ou menos, 60, alguma coisa, quando a gente fizer essa multiplicação, 61, 62 mais ou menos, o que vai acontecer aqui? Quando a gente fizer essa multiplicação, isso vai dar menor do que 80 metros. Então a gente quer saber o período para que dê uma volta completa. Então é só multiplicar meio pelos extremos ou fazer a multiplicação cruzada. E aí, o 80t igual a 20π vezes 4. Então, passa 80 dividindo, nós teremos 20π vezes 4 sobre 80. 20 vezes 80, 20 vezes 4 dá 80, então 80 vai simplificar com 80, logo vai sobrar somente o π. Portanto, o período é π segundos. Se eu sei então o período, eu encontro a velocidade. A velocidade é 2πr dividido pela frequência. Ora, dividido pelo período. Então, aqui está com a letrinha errada, que é o período. E aí é só fazer o quê? Substituir os valores e multiplicar. O π corta com π, 2 vezes 10, 20 metros por segundo. E para calcular a aceleração é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Velocidade deu 20. Então, 20 ao quadrado sobre 10, pois o raio vale 10. E 20 ao quadrado, 400. Corta 0 com 0, fica 40 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da velocidade. Esse é o valor da aceleração e esse é o valor do período. Período π e a aceleração 40 metros por segundo. Então, o período, que é o primeiro, ó, período é o primeiro, deu π. Então, ou é a letra C ou a letra E. Como a aceleração deu 40 metros, logo, a alternativa correta, letra E. Com isso, a gente tem vários exemplos que vão mostrar para a gente a importância do estudo, né, da aceleração centrípeta, da velocidade escalar e angular, período, frequência, em resumo, do movimento circular uniforme. Só que dentro do conteúdo de movimento circular uniforme, nós temos uma consequência bem interessante, que é o estudo de corpos que estão interligados ou por polia ou por engrenagens, como por exemplo os relógios e o sistema de polias, que geralmente é utilizado em marcenarias, em indústrias, para fazer alguns transportes de carga dentro dela de maneira mais eficiente ou menos trabalhosa, vamos colocar assim. Mas enfim, nós estudamos os acoplamentos de corpos em rotação.
que são corpos que são ligados pelas engrenagens no polia, mas que vão obedecer ainda os resultados obtidos através do movimento circular uniforme. Quando os corpos estão interligados dessa forma, acoplados, não importa se é por engrenagens ou polias, nós temos que levar em consideração que, em dado dois corpos acoplados, as velocidades escalares entre eles serão iguais, tá? Então, a velocidade com que um gira, o outro vai girar, já que eles estão interligados. Segundo, existe uma relação direta entre a velocidade angular e os raios. Observem que os raios serão diferentes nas engrenagens e nos sistemas de polias. Um vai ser menor do que o outro. Claro, nada impede de eles serem iguais, mas a ideia de utilizar alguns objetos, alguns que são menores do que o outro, é porque isso causa uma eficiência um pouco maior, que depois a gente vai ter um exemplo da bicicleta. E elas são inversamente proporcionais. Observe que a velocidade angular 1 ela está relacionada com o raio 2 e a velocidade angular 2 está relacionada com o raio 1. Então elas são inversamente proporcionais e, consequentemente, isso também gera uma inversibilidade, né, uma proporção inversa em relação à frequência. Então, aqui nós temos essas fórmulas a relacionar. Todas essas fórmulas que estão sendo colocadas aqui são as mesmas fórmulas que a gente pode obter aqui nesse mapinha aqui mental, né? As fórmulas que foram listadas durante esse vídeo, elas são essas mesmas fórmulas aqui. Aqui é a relação em que as velocidade escalar angular, a aceleração centrípeta, raio, frequência, período estão relacionados entre as polias, ao sistema de polias, e as engrenagens no sistema de engrenagens. Então, é só isso que a gente tem que levar em consideração, que existe essas grandezas que se relacionam dessa maneira e usar isso para resolver os problemas. Por exemplo, quando você dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual que é a distância percorrida pela bicicleta, sabendo que o comprimento de circunferência de raio R é igual a 2πr, isso aqui é a fórmula do comprimento da circunferência, onde π vale 3. Então ele indica para nós utilizarmos o π igual a 3. Então aqui a gente vai levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a coroa da bicicleta tem 30 centímetros de diâmetro, consequentemente o raio vai ser 15, o raio é a metade do diâmetro. O comprimento do diâmetro da roda da bicicleta é 80 centímetros, então o raio da roda é 40. E a catraca, que seria aquela coroa menor da bicicleta, tem o raio de 5 centímetros. Então, são essas informações. Ele pede para calcular a distância que a bicicleta vai andar, claro, levando em consideração que depois de você dar uma volta completa, a bicicleta pararia automaticamente. A gente sabe que na prática a bicicleta continua um pouco andando aí por causa da energia mecânica acumulada. Mas isso não vai entrar ao caso, a gente vai só fazer o cálculo simples disso. Para isso, vamos levar em consideração que o raio da coroa é 15 centímetros, da catraca é 5 centímetros, da roda é 40 centímetros. Observe que, como a coroa vale 15 centímetros, o raio dela, e o da catraca é 5, então significa dizer que o raio da coroa é 3 vezes o da catraca. Então o raio da maior é 3 vezes o da menor. Como o comprimento da roda é 2π vezes o raio da roda, e é só multiplicar 2 vezes 3 vezes 40, e isso nós vamos ter que o comprimento da circunferência da roda é equivalente a 240 centímetros, ou 2,40 metros. Então, o ΔS vai ser 3 vezes esse comprimento. Em outras palavras, multiplicando 3 vezes isso, vai dar 7,2 metros. Mas só para explicar isso de uma maneira bem simples, aqui a gente precisa entender que quando essa coroa der uma volta completa, essa menor vai dar 3 vezes mais voltas, porque como essa é 3 vezes maior, essa aqui, para poder se equilibrar com essa, ela vai rodar 3 vezes. E como a catraca está interligada com a roda de forma direta, cada volta que a catraca der é uma volta que a roda vai dar. Nesse caso, como vai dar 3 voltas, a roda da bicicleta também vai dar 3 voltas. Por isso que o comprimento vai ser multiplicado por
3. Então é só isso, essa questão. E aí o resultado correto seria a letra C, 7,2 metros. E aí a gente chega no final desse vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima. Falou!